Olá, eu sou a Juliana Bis. Estamos lendo o livro Livres e Poderosas, do autor Danny Silk, editora Chara. Capítulo 4. Paulo, apóstolo da liberdade e da igualdade. Perguntei a muitos líderes de igrejas se eles já haviam estudado a questão das mulheres como líderes eclesiásticas. A resposta típica que recebo é: não estudei isso. Essencialmente, esses homens estão me dizendo que estão confortáveis com o modo como as coisas são e não estão motivados a mudar. Uma atitude comum entre os homens que estão no topo. Infelizmente, eles não estão cientes de que manter essa posição confortável é prejudicial. As pessoas confortáveis correm o risco de se tornarem estagnadas e medíocres, porque evitam oportunidades de crescer e de aprender. Elas também correm o risco de perder o contato com a realidade, porque geralmente se cercam de outras pessoas confortáveis e evitam a diversidade de perspectivas. Creio que a igreja esteja se abrindo para esses dois tipos de perigos, ao deixar de buscar de forma proativa o lugar de Deus para as mulheres na liderança. Mulheres poderosas criam oportunidades vitais de crescimento e trazem pontos de vista necessários para a liderança no corpo. Rejeitar essas oportunidades e perspectivas é tolice. Mas existe outro perigo em se manter a confortável condição atual, dominada pelos homens. Não é divertido falar sobre isso, mas deve ser feito. Trata-se do perigo de ser complacente com relação à realidade do abuso que é direcionado às mulheres na igreja. Durante muitos anos, atuando na assistência social, trabalhei com grupos de homens que haviam sido condenados por violência doméstica. Passei até 2 anos com algum deles. Eles não tinham ideia do motivo pela qual a violência era um padrão tão marcante em suas vidas. Era meu trabalho confrontá-los com a verdade de que muitos deles, embora não gostassem de admiti-lo, abrigavam um medo interior e um ódio pelas mulheres. Isso é conhecido como misoginia. A misoginia ainda prevalece hoje, graças ao paradigma patriarcal. Quando os homens acreditam ou querem acreditar que as mulheres são naturalmente subordinadas, como muitos homens acreditam, eles as veem como inferiores em valor. Quando você vê as pessoas como inferiores em valor, irá maltratá-las através da negligência ou do abuso ativo. O abuso marital é tão comum nas igrejas evangélicas quanto em qualquer outro lugar. Aproximadamente 25% dos lares cristãos experimentam abuso de alguma espécie. Um estudo perguntou a 6.000 pastores o que eles fariam se uma mulher os procurasse em busca de conselhos sobre abuso doméstico. Eis os resultados chocantes. 25% aconselhariam a esposa a continuar se submetendo ao marido, haja o que houver. 25% diriam à esposa que o abuso era culpa dela, por deixar de se submeter em primeiro lugar. 50% disseram que as mulheres deveriam estar dispostas a tolerar algum nível de violência, porque isso era melhor que o divórcio. Essas estatísticas são difíceis de acreditar, mas elas apontam para uma realidade que não podemos ignorar. Muitos homens cristãos, abusam de suas esposas física, sexual ou emocionalmente, e muitas vezes a igreja dá pouca proteção a essas mulheres. E embora muitos de nós saibamos instintivamente que isso não é certo, temos dificuldade em confrontar a situação, porque a ideia da superioridade masculina está enraizada em nossa psique. Enraizada ainda, mas completamente porque temos usado a Bíblia para ratificar isso. Buscando a verdade ativamente. Recentemente vi uma entrevista com um clérigo muçulmano que estava explicando o que o Corão ensinava sobre o papel do homem no lar. Alá disse no Alcorão que os homens são guardiões das mulheres, porque Alá fez um superior ao outro, e porque eles a sustentam com os seus meios.
Então, os homens detêm a guarda das mulheres, mas isso não significa que eles podem oprimir ou humilhar suas esposas. Qualquer grupo de pessoas precisa ter um líder. Um estado precisa ter um líder, um rei, um presidente, um emir, um omã. O mesmo acontece com o governo. Os ministérios precisam ter um ministro no cargo e os departamentos precisam ter diretores. Essa é a natureza humana. Deve haver uma liderança. A família consiste de diversos membros que precisam ter um líder. Quem é o líder? O homem. Ninguém pode afirmar que o verso "os homens são guardiões das mulheres" demonstra desprezo pelas mulheres. Isso não é verdade. O marido é o líder da família e ele governa os seus negócios. Ele está no comando da família. Ele é o pastor de sua família. Ele é responsável pelo seu rebanho, como disse o profeta. Um homem é um pastor de sua família e responsável por ela. Assim, o homem é o guardião. Ele precisa agir justamente. Ele precisa criar seus filhos bem. Quanto à mulher, ela não pode sair de casa sem a permissão de seu marido, assim como nenhum empregado pode sair do escritório sem a permissão de seu chefe. Ao assistir a essa entrevista, fiquei impressionado ao ver como era familiar ouvir uma lógica tão patriarcal sendo explicada e justificada por textos religiosos. Pude facilmente imaginar certos religiosos que usam suas Bíblias para atacar os outros, dizendo amém a esse clérigo em 1 ou 2 pontos. Embora possa não concluir necessariamente que as esposas deveriam ser proibidas de sair de casa sem permissão, muitos na igreja ainda leem e ensinam certas partes da Bíblia de uma maneira muito similar, até quase idêntica à maneira como esse clérigo muçulmano leu o Corão. Por exemplo, as pessoas ensinam que a afirmação de Paulo, o homem é o cabeça da mulher, 1 Coríntios 11:3, significa claramente que as mulheres são subordinadas aos homens. Do mesmo modo, a passagem em 1 Pedro 3, em geral, é interpretada como significando que uma mulher precisa fazer tudo o que seu marido disser e que ser o vaso mais fraco significa que as mulheres são menos capazes que os homens. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro 3, 1, 5 ao 7. Temos também, é claro, os comentários de Paulo sobre as mulheres falarem na igreja. Eles ainda são usados para justificar o ensinamento de que as mulheres não têm nada de real valor a contribuir e nunca deveriam ocupar um papel de liderança na igreja. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. 1 Timóteo 2, 12. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. 1 Coríntios 14, 35. Esses ensinamentos estão aí há muito tempo. Eles formam um conceito em uma tradição religiosa antiga de usar a Bíblia para apoiar o paradigma patriarcal e suas instituições. Uma tradição que sempre guerreou contra o verdadeiro evangelho. Uma das grandes batalhas dessa guerra contínua, a batalha sobre o problema da escravidão, chegou a seu clímax nos Estados Unidos há 150 anos. Nos anos que levaram à Guerra Civil Norte-Americana, a escravidão nos Estados Unidos era ardentemente defendida por mestres que citavam a Bíblia para argumentar em favor de sua causa.
declarando que a instituição da escravidão era uma realidade social natural ordenada por Deus. Afirmavam que Abraão, o pai da fé, possuía escravos, que quando uma das escravas da esposa de Abraão, Sara, fugiu, Deus disse a ela para voltar para sua senhora, em Gênesis 16. E que Isaque e Jacó também tinham muitos escravos, homens e mulheres. Até mesmo um dos 10 mandamentos diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo 20, 17. E do mesmo modo que os mestres da submissão feminina, os mestres da Bíblia a favor da escravidão, também afirmavam que o apóstolo Paulo estava do lado deles, ao indicarem que ele escreveu em diversas ocasiões sobre a submissão dos escravos. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Efésios 6:5. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Colossenses 3:22. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. 1 Timóteo 6:1. Do outro lado da batalha, os abolicionistas também pregavam a Bíblia, argumentando que o grupo pró-escravidão estava não apenas confundido, como completamente errado no uso que fazia dos textos bíblicos. A escravidão, diziam os abolicionistas, contradizia absolutamente o Evangelho. O verdadeiro Evangelho não afirma as velhas instituições humanas opressoras naturais. Ele atraía as pessoas a uma nova realidade social, na qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Jesus é tudo em todos. Colossenses 3:11. O verdadeiro Evangelho faz os cativos livres, finalmente livres. Sabemos quem ganhou a discussão sobre a escravidão, e nunca devemos esquecer a que preço. Sabemos quem estava lendo a Bíblia corretamente e quem não estava. E a abolição não é o único exemplo de progresso social e moral em nossa história alimentado pelo Evangelho. Uma pequena pesquisa sobre os movimentos pelos direitos civis, as leis do trabalho infantil, a educação e o voto feminino revelará que todos eles remontam de forma significativa às verdades do Evangelho. A Bíblia é a fonte dos mesmos ideais de liberdade e igualdade sobre os quais a nossa nação foi fundada. No entanto, a guerra pela verdade está sendo travada hoje. As pessoas não estão mais usando a Bíblia para defender a escravidão, mas ainda a estão usando para encorajar ideias que concordam com o Islã e com outras religiões patriarcais. Assim, como em toda geração, há uma necessidade urgente de mestres da Bíblia que equipem os crentes com a capacidade de manejar bem a palavra da verdade. Ver 2 Timóteo 2,15. A fim de que eles não caiam no mau hábito de usar a Bíblia para defender as tradições do homem contra o Evangelho. Precisamos entender que a Bíblia está cheia de afirmações que podem ser e têm sido usadas para apoiar duas posições absolutamente contrárias. A Bíblia contém toda a liberdade que poderíamos desejar. Ela está cheia de liberdade. Mas ela também contém muita escravidão, genocídio e disfunção. A pergunta que precisamos fazer é: o que estamos procurando na Bíblia? Encontraremos o que estamos procurando e a nossa busca é sempre definida pela atitude do nosso coração. Se o nosso coração for impelido pelo medo, encontraremos o paradigma patriarcal. Encontraremos versículos que justificam ou validam a escravidão, o racismo,
o sexismo, a segregação, a retaliação, o ostracismo e a dominação. Mas se o nosso coração for impelido pela humildade e por uma fome de Deus, encontraríamos o reino. Encontraríamos verdades que libertam os cativos, levantam os oprimidos, honram igualmente homens e mulheres e destroem todo tipo de segregação através da unidade do Espírito. Não estou dizendo que podemos escolher os versículos da Bíblia. Escolher é exatamente o problema das pessoas que leem a Bíblia com base em um paradigma patriarcal. A mensagem abrangente do texto bíblico é firmemente antipatriarcal. É preciso excluir e se desviar de muito mais de seu conteúdo para apoiar a opressão do que para estudar e resolver seus paradoxos e dar suporte à liberdade do reino. Não obstante, as pessoas que ensinam o reino, mas evitam tratar de passagens controversas como as citadas, enfraquecem a integridade bíblica e não fazem nada para impedir o problema crônico geracional dos homens que as usam para oprimir as mulheres. O projeto de Paulo para a liberdade. O tratamento dado por Jesus às mulheres era bastante destituído de qualquer coisa que se assemelhasse ao patriarcado. Por essa razão, as pessoas têm dificuldade em explorar as palavras e os atos de Jesus e usá-los para justificar uma crença na inferioridade feminina. Em vez disso, a figura de autoridade da qual elas lançam mão é o apóstolo Paulo. E Paulo fez algumas declarações muito controversas sobre as mulheres e o papel delas tanto na igreja quanto no casamento. Mas pense nisso. Será que Jesus, o defensor das mulheres, permitiria que um apóstolo patriarcal escrevesse a maior parte do Novo Testamento? Não, isso também não faz sentido para mim. Então, uma pergunta importante que devemos ter em mente é: como o ensinamento de Paulo sobre as mulheres se alinha com o que Jesus ensinou e praticou? Também precisamos procurar por coerência entre os versículos controversos de Paulo e o restante de seus ensinamentos, já que eles não são muito claros. Afinal, o que significa que o homem que escreveu não permita que mulher ensine nem exerça autoridade de homem, em 1 Timóteo 2,12, também tem escrito: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3,28. Só podemos entender e resolver as contradições superficiais de tais afirmações ao entendermos o coração de Paulo e a mensagem primordial de seu ministério, cavando mais fundo no contexto histórico e textual. Paulo estava na vanguarda da maior transformação cultural da história humana, como o arquiteto apostólico. Ele foi comissionado para estabelecer o projeto da justiça e da liberdade do céu na terra. Sua missão foi pregar o evangelho aos gentios e estabelecer o fundamento para uma nova cultura do reino, na qual judeus e gentios podiam se unir em torno de uma identidade comum, de valores essenciais comuns e de um relacionamento em comum com Deus. Mas isso se provaria mais difícil do que parecia. Tanto os judeus quanto os gentios vieram ao cristianismo com tradições culturais e crenças problemáticas não alinhadas diretamente com o evangelho. Entre os judeus, Paulo travou uma longa batalha para provar que o cristianismo era uma aliança inteiramente nova, um novo relacionamento entre Deus e a humanidade, que substituiu a velha aliança. Os judeus nunca imaginaram que o ministério do Messias estaria dirigido para quaisquer outros além deles, o povo escolhido de Deus. Foi um enorme esforço para os cristãos judeus entenderem que Deus queria dar a todos os outros o mesmo status, principalmente sem fazer deles judeus. Durante séculos, a única maneira de um gentio poder entrar em aliança com Deus era convertendo-se ao judaísmo. É por isso que muitos judaizantes viajavam pela Palestina ensinando aos novos convertidos que eles precisavam não apenas ser batizados, mas ser circuncidados e praticar a lei.
Paulo esforçou-se muito para mostrar que essas exigências culturais equivaliam a voltar à velha aliança. Paulo atingiu o ponto nefrálgico de identidade judaica ao pregar contra a circuncisão, confrontando as crenças profundamente arraigadas na superioridade cultural e espiritual dos judeus, em seu privilégio e em sua autoridade, que haviam sustentado o legado do racismo judaico para com os gentios. Como um ex-fariseu zeloso e especialista na lei, Paulo provavelmente era a única pessoa que poderia ter escapado de críticas com relação a isso. Até Pedro, em determinado momento, cedeu aos judaizantes. Ver Gálatas 2, do 11 ao 13. Mas Paulo carregava um conhecimento tão profundo e completo das diferenças entre a velha e a nova aliança, e havia atravessado tão completamente da velha para a nova, que não podia ser influenciado. A circuncisão, o sinal da velha aliança, era exclusividade dos homens judeus. O batismo abrangia a todos. Não se precisava do mesmo equipamento para o batismo que era necessário para a circuncisão. Só era preciso ser capaz de se molhar. O batismo era um indicador claro de que o caminho legitimador da obediência, da fé e da justiça não estava mais limitado aos homens. Isso deu às mulheres, em particular, um valor que elas nunca haviam tido. Na cultura judaica, as mulheres só adquiriam valor social e legitimidade espiritual através do casamento com um homem circuncidado e ao dar à luz filhos homens que pudessem ser circuncidados. Em sua posição contra a exigência da circuncisão, porém, Paulo estava dizendo: basta desse pensamento. Não existem mais sistemas de valores para os judeus e gentios, nem para escravos, nem para homem e mulher. Isso foi abolido em Cristo. Agora todos nós temos o mesmo valor. Do lado gentil da cerca, Paulo tinha sistemas de valores culturais diferentes para confrontar. É principalmente nesse ponto que seus comentários sobre as mulheres na igreja em 1 Coríntios e 1 Timóteo, os comentários que têm sido usados para limitar ou desqualificar as mulheres para o ministério, entram em cena. Quero considerar duas dessas frases e mostrar-lhes como é equivocado lê-las literalmente e depois usá-las para limitar as mulheres no ministério. Então, no capítulo seguinte, vamos aprofundar o ensino de Paulo sobre a liderança no casamento. As nossas convicções sobre a autoridade na igreja, fundamentada no gênero, e a autoridade no casamento, fundamentada no gênero, estão todas ligadas. E precisamos abordar o que Paulo ensina sobre ambas, a fim de desenvolver um entendimento bíblico sólido quanto ao que significa autoridade e gênero no contexto do reino. Mulheres específicas, não todas as mulheres. As cartas de Paulo aos Coríntios e a Timóteo, pastor em Éfeso, são cartas de orientação para lidar com vários problemas que costumavam surgir nas culturas pagãs gentias dessas cidades, como cartas pessoais a pessoas específicas em lugares específicos. Elas fazem referência a correspondências e a histórias pessoais anteriores, que não sobreviveram em nenhum registro acessível. Os eruditos bíblicos e historiadores tentam fazer suposições educadas quanto ao que Paulo quis dizer nessas cartas, porque uma leitura literal claramente não está em linha com o restante do que Paulo e Jesus ensinou e praticou. Vamos começar com os comentários de Paulo em 1 Coríntios. Paulo escreveu essa carta à igreja de Corinto, que ele originalmente plantou e supervisionou por 2 anos com uma equipe ministerial que incluía Áquila, Silas, Timóteo e Priscila. Ver Atos 18, 1 ao 5 e o 11. Isso mesmo, uma mulher, Priscila, que mais tarde treinou Apolo e avançou liderando igrejas com seu marido em Éfeso e em Roma. Ver Atos 18, do 24 ao 26, Romanos 16, do 3 ao 5. Foi uma das principais líderes de Paulo enquanto ele estava em Corinto.
Os estudiosos também acreditam que uma das igrejas no lar de Corinto era dirigida por uma mulher chamada Chloe. No fim da Epístola aos Romanos, Paulo menciona outra líder da igreja ligada a Corinto, Febe, a quem ele se refere como uma diaconista ou ministra, do grego diáconos, e a quem recomenda a igreja em Roma, incentivando-os a receberem o seu ministério. A presença de mulheres líderes na igreja, em parceria com Paulo em Corinto e ao longo do seu ministério, Paulo menciona pelo menos 10 mulheres colegas de ministério em suas cartas. Sugere que nada que ele escreveu pretendia proibir as mulheres de estarem na liderança, inclusive os versículos problemáticos de 1 Coríntios 14. As vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. 1 Coríntios 14, 34 e 35. Para a maioria das mulheres, é muito difícil ler essa passagem. E deve ser porque ela não foi escrita para a maioria das mulheres. Ela foi escrita para as vossas mulheres, ou seja, para mulheres específicas na igreja de Corinto. Paulo não estava dando um cala-boca geral para todas as mulheres na igreja. Afinal, nessa mesma carta, ele se referiu positivamente às mulheres orando e profetizando nas reuniões da igreja, o que definitivamente incluía falar. Ver 1 Coríntios 11:5. Paulo estava tratando da desordem que aparentemente envolvia certas mulheres que falavam constantemente e atrapalhavam o culto e a apresentação do Evangelho. Ver 1 Coríntios 14, do 23 ao 25. Paulo não estava tratando do fato de as mulheres estarem falando, mas do fato de que elas estavam impedindo que os incrédulos que estivessem frequentando as reuniões ouvissem uma mensagem clara. Muitos estudiosos acreditam firmemente que 1 Coríntios 14, 34 e 35 não são sequer palavras de Paulo. A primeira pista é a frase, como também ordena a lei. Isso claramente não se referia ao Antigo Testamento, mas à lei oral judaica, o Talmud. Paulo, como Jesus antes dele, não era conhecido por pregar o Talmud. Ele era conhecido por mostrar como o Evangelho cortou o caminho pelas tradições do homem e substituiu a velha aliança. O apóstolo era conhecido por enfatizar veementemente que não voltaríamos para a lei. Também seria muito estranho Paulo contradizer de forma clara o que ele havia acabado de afirmar 2 versículos antes. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. 1 Coríntios 14, 31. Imagine estar sentado em uma sala de aula e ouvir o professor anunciar: Ei, quero que todos na sala contem à turma sobre suas férias de verão, uma pessoa de cada vez. E as mulheres não podem falar. Isso não faz sentido. Na verdade, é loucura. Acreditar que Paulo queria dizer que ambas as afirmações eram declarações de princípios é um tiro na cabeça da sua credibilidade. Essa é a segunda pista. Uma terceira pista é a presença de um símbolo grego, que Paulo usou repetidamente em 1 Coríntios. Os estudiosos designam 2 significados básicos para esse símbolo. O primeiro significado é que ele indica que Paulo apenas citou as palavras de outra fonte, muito provavelmente da carta anterior que ele recebera da igreja de Corinto, mencionada em 1 Coríntios 7:1, explicando os problemas que estavam ocorrendo e solicitando a sua orientação. Se isso é verdade, então o que estamos lendo nesses versículos sobre as mulheres ficarem em silêncio na igreja é realmente a política que certas pessoas na igreja de Corinto, obviamente os judaizantes, haviam pensado em estabelecer para lidar com as mulheres desordeiras. Eles estavam dizendo: sabemos como lidar com essas mulheres que ficam interrompendo as reuniões. Vamos simplesmente voltar à velha regra sobre as mulheres não falarem
de modo algum na sinagoga, e só aprenderem com seus maridos em casa. O segundo significado desse símbolo grego é que ele é uma expletiva de dissociação. Se ele foi usado nesse sentido, então Paulo está reagindo fortemente às palavras que havia acabado de citar. David Hamilton escreve: o equivalente mais próximo desse símbolo seria o quê? Ou bobagem, ou de modo algum. Sem dúvida, Paulo usa essa expletiva 2 vezes, em 1 Coríntios 14:36, o único versículo em que ele faz isso. Eis uma possível tradução dessa passagem: que as suas mulheres fiquem em silêncio nas igrejas, porque elas não estão autorizadas a falar, mas devem ser submissas, como a lei também diz. E se elas quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus próprios maridos em casa, pois é vergonhoso as mulheres falarem na igreja. Bobagem! A palavra de Deus se originou em vocês? Ou, o quê? Vocês são os únicos a quem ele alcançou? 1 Coríntios 14:36. Paulo estava discordando apaixonadamente da solução dos coríntios baseado na lei para lidar com as mulheres desordeiras, lembrando a eles que o evangelho havia vindo para todas as pessoas por escolha de Deus e que eles não iam voltar ao velho sistema patriarcal de controlar quem podia ou não podia ter acesso à verdade. Entender que Paulo está dialogando com os coríntios nessa passagem finalmente faz com que esses versículos realmente soem como palavras de Paulo. Isso permite que reconheçamos a voz do apóstolo, que verdadeiramente era um defensor da liberdade e da igualdade. Isso permite ouvirmos o coração do ex-fariseu, que lutou para enfatizar a judeus e gentios igualmente, que na nova aliança ninguém é desqualificado. O fato de termos usado erroneamente o que pensávamos ser de Paulo, mas não eram, para calar as mulheres na igreja é uma das maiores tragédias da história. É hora de pregar as verdadeiras palavras de Paulo e de mostrar ao mundo que Deus chamou e qualificou a todos, homens e mulheres, para proclamar a sua palavra. Usurpar a autoridade e não ter autoridade. Agora vamos considerar uma das passagens mais difíceis de Paulo sobre as mulheres, em 1 Timóteo 2, do 11 ao 15. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. A principal questão que Paulo aborda nessa carta a Timóteo é o problema dos falsos ensinamentos que estavam se infiltrando na igreja de Éfeso, alguns dos quais haviam entrado através de certas mulheres. Ver 1 Timóteo 1, 13 e 4, 4, versículo 1, 7, capítulo 5, versículo 13. De acordo com os estudiosos da Bíblia, as heresias gnósticas estavam circulando por aquela região naquela época e tentando os novos crentes a se desviarem do evangelho puro. Éfeso também era o lar do templo de Ártemis, e muitos que estavam sob a liderança de Timóteo haviam sem dúvida alguma sido salvos desse culto, mas ainda eram vulneráveis à sua influência. Algumas mulheres, provavelmente analfabetas, começaram a espalhar doutrinas estranhas, falando que não devem. 1 Timóteo 5,13. Elas afirmavam ser mestras da lei. Algumas até espalharam uma crença herética de que Eva foi criada antes de Adão e que ela havia libertado o mundo ao ouvir a serpente. No versículo 12, Paulo ordenou que essas mulheres não deveriam ensinar suas heresias ou procurar dominar os homens, mas em vez disso deveriam ficar quietas e ouvir. Nos versículos 13 e 14, Paulo se opôs à ideia de que as mulheres são superiores aos homens, que era o que aquelas mulheres estavam ensinando.
Entretanto, não podemos concluir que ele estava afirmando que os homens são superiores às mulheres. Como já observamos, Paulo acreditava que nem o homem e nem a mulher eram superiores, mas que todos são um em Cristo. O comentário final de Paulo, no versículo 15, parece à primeira vista sugerir que as mulheres são salvas através da fé, tendo filhos, o que obviamente contradiz o evangelho da salvação através da fé, e nos leva a procurar a história que está por trás disso. As mulheres em Éfeso costumavam orar a Ártemis para que elas fossem salvas através do nascimento de filhos. Na verdade, um dos nomes alternativos de Ártemis era Soteira, que deriva da palavra grega para a salvação, sotérias. Assim, muitos eruditos acreditam que Paulo estava exortando as mulheres a colocarem a sua confiança em Cristo para a salvação durante a geração de filhos, em vez de confiarem em Ártemis. De acordo com essa interpretação, o versículo 15, como os 2 versículos antes dele, confronta áreas de sincretismo na igreja de Éfeso, na qual os ensinamentos do culto a Ártemis estavam fazendo as pessoas se afastarem da fé. Ver 1 Timóteo 4:1. A palavra autoridade, autentem em grego, no versículo 12, e não permito que a mulher exerça a autoridade de homem, não é usada em nenhum outro lugar da Bíblia. A expressão autoridade é muito frequentemente traduzida da palavra exousia. Diferentemente de exousia, que fala de autoridade positiva ou legítima, autentem, como descreve D. Lee Grade, tem uma conotação rigorosa e extremamente negativa. Sugere um significado mais específico do que ter autoridade sobre, e pode ser traduzida como dominar, usurpar ou assumir controle. A forma nominal dessa palavra pode ser definida como alguém que com as próprias mãos mata outra pessoa ou a si mesmo. Paulo, obviamente, não estava dizendo que as mulheres não poderiam exercer autoridade ou ensinar de uma maneira geral, mas que aquelas mulheres específicas, ou qualquer pessoa, na verdade, não poderiam dominar violentamente ou usurpar a autoridade de outrem. Existe ainda outro apoio a esse argumento no fato de que, em sua segunda carta a Timóteo, Paulo honra a mãe e a avó de Timóteo, Loide e Eunice, por transmitirem a sua fé a Timóteo. Ver 2 Timóteo 1:5. Timóteo aprendeu o evangelho com mulheres, de modo que é duvidoso que ele ou Paulo proibissem todas as mulheres de ensinar, ou proibissem os homens de se sentarem sob a autoridade de uma mulher como mestra. Como eu disse, esta breve introdução a alguns dos trabalhos que os estudiosos elaboraram para interpretar essas 2 passagens difíceis é apenas isso, uma introdução. Confio que seja o suficiente para você perceber que usar esses versículos para desqualificar as mulheres na liderança e no ministério é um argumento fraco e injustificado. Porém, infelizmente, parece que em grande parte do corpo de Cristo, as tradições religiosas dos judaizantes continuam a ter mais peso nas nossas convicções sobre a autoridade dos gêneros do que os exemplos da vida real de Paulo e de Jesus. Unidade requer igualdade. Recentemente, li a famosa história sobre a ocasião em que Anne Graham Lotz, a filha de Billy Graham, falou em uma convenção de pastores. Quando ela começou, muitos dos homens pegaram suas cadeiras e viraram de costas para ela. Embora fossem amigos e apoiadores de seu pai, eles se recusaram a ouvir as palavras dela, porque as tradições deles lhes ensinaram que as mulheres não poderiam ensinar aos homens na igreja. Não creio que Paulo ou qualquer dos apóstolos aprovaria que usássemos os ensinamentos deles para perpetuar qualquer crença que preserve esse tipo de desunião e desonra no corpo de Cristo. Paulo ensinou que o sinal mais claro de que estamos andando de modo digno do nosso chamado e entrando no reino é expressarmos a unidade da fé,
ou a unidade do Espírito. Efésios 4, 3 e 13. A própria natureza da unidade requer que todos os envolvidos sejam livres e poderosos e tenham valor igual. Por esse motivo, homens e mulheres nunca encontrarão a verdadeira unidade enquanto as mulheres foram definidas como menos que os homens. Muitos de nós entendemos que Deus quer unidade entre homens e mulheres, particularmente no casamento. No casamento, dois se tornam um. Mas há um sentido mais geral no qual Deus designou que os homens e mulheres fossem um em Cristo. O pecado violou esse desígnio e nos tornou competidores em vez de colegas de equipe. Quando Jesus morreu na cruz, porém, ele pegou toda a massa de homens e mulheres alienados e naquele dia da expiação uniu todos nós em uma só mente. Todos nós. Agora somos membros de um corpo, chamados para participar da comunhão perfeita compartilhada entre Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o projeto do céu. Vemos o projeto do céu claramente expresso em Atos 1, quando pela primeira vez, desde o Jardim do Éden, homens e mulheres se reuniram em unidade. Todos esses perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 1, 14. Esse grupo de homens e mulheres em comum acordo criou um convite para o céu. Sabemos o que aconteceu em seguida, no dia de Pentecostes, quando eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2, 1. O Espírito Santo veio sobre eles, todos eles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. O Espírito Santo não veio apenas sobre os homens e ignorou as mulheres. Ele encheu todos eles. Como Pedro explicou aos espectadores, esse derramamento foi o cumprimento de Deus para Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Essa é uma expressão muito clara da intenção de Deus para a humanidade. É por isso que uma marca definitiva do avivamento é que, à medida que o espírito aumenta, as divisões diminuem. As divisões de gênero, raça, socioeconômicas desaparecem à medida que todos encontram Deus juntos. À medida que o céu invade a terra, o sistema de valores do céu neutraliza os preconceitos e os efeitos do paradigma patriarcal. É por isso que um homem negro, William Seymour, liderou o avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos, um país segregado racialmente. É por isso que mulheres como Maria Woodworth Etter, Aimee Semple McPherson e Catherine Kuhlman se tornaram líderes do avivamento durante um tempo em que as mulheres nunca eram ordenadas ou sequer consideradas para a liderança. Jesus providenciou a expiação para nos reunir a todos, mas parece que muitos de nós simplesmente não podemos parar de nos separar. O projeto do céu é muito simples, mas vivê-lo tem se provado difícil. Temos séculos dessa dinâmica para justificar a nossa ansiedade por divisão. É hora de uma mudança de paradigma. É hora de decidirmos, de uma vez por todas, que não pode existir uma posição de segunda classe na igreja. Não estou dizendo que devemos destituir os homens do poder para outorgar poder às mulheres. Estou dizendo que precisamos aprender a compartilhar nosso poder e nossa liberdade como membros de um corpo. Esse foi o modelo que Cristo nos deixou e foi por isso que ele orou. Foi isso que Paulo pregou e é por esse modelo que ansiamos profundamente como filhos e filhas de Deus.